Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Já sabem que este programa, a partir de 2 meses, tem sido realizado a partir dos nossos estúdios aqui em Brasília. E isto comportou uma certa modificação nas pessoas que me acompanharam. Esteve aqui por 3 domingos consecutivos o Padre Lucas de Brasília, estive sozinho durante 3 outros domingos e agora estou aqui com um diácono. É um diácono permanente, é um senhor casado, pai de família, mas é diácono da igreja, Albérico é seu nome, e se propõe com boa vontade nos seguir nestes programas aqui em Brasília e assim entrarmos numa certa estabilidade. Diácono, eu agradeço muito a sua disponibilidade, Deus lhe pague e gostaria que o senhor se apresentasse ao telespectador. Bem, caríssimo telespectador, como o padre Fernando me anunciou, eu sou o diácono permanente Albérico, casado, pai de 5 filhos, minha esposa é Zuleide. E para mim é grande honra, viu, Padre Fernando, estar aqui para, junto com o senhor, poder apresentar esse programa. Eu gosto de buscar a Sagrada Escritura. O nome desse programa é bem sugestivo, não? Páginas Difíceis da Sagrada Escritura. E tenho grande honra de estar aqui. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, à igreja, porque o meu despertar para a fé foi realmente através da Sagrada Escritura. Por isso que para mim isso aqui é motivo de gratidão, inclusive, estar aqui auxiliando nesse programa. Eu agradeço muito. E nós vamos, da nossa parte, rezar. Rezar por mim e rezar pelo diácono Albérico também. E nós nos comprometemos a rezar por todos vocês. E que este programa se torne sempre mais conhecido do público católico brasileiro. Amém. Vamos continuar o nosso programa aonde nós paramos. Falei a respeito do Evangelho de Paulo, que Paulo anunciava, o essencial do seu anúncio, deve ter sido ele quem cunhou esta palavra Evangelho, bem antes de Marcos utilizá-la. Mas agora, a modo de parênteses quase, en passant, Paulo como escritor, melhor, Paulo como redator de cartas, em latim se falaria epístolas, né? E a palavra foi transliterada para o português. Nós sabemos que Paulo precisava cobrir as distâncias imensas entre uma pequena comunidade e outra pequena comunidade. E isto, no 1º século, não podia ser feito a não ser através de cartas redigidas. Nós temos 14 cartas que aparecem com o nome de Paulo, ou como sendo atribuídas a Paulo. Dessas 14, 5 são de seu próprio punho, ou de sua própria iniciativa, mas depois tenho que explicar o que se entende por seu próprio punho. Quais são elas? A primeira aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito cristão de que se tem o conhecimento. Lá pelos anos 50, por aí? 49 e 50. A carta aos Coríntios, melhor, a correspondência de Paulo com Corinto. Por que correspondência? Porque deveria haver pelo menos 4 cartas. E destas 4, só 2 chegaram até nós. Provavelmente
a primeira e a terceira. Mas as outras se perderam. Então, primeira aos Tessalonicenses, primeira e segunda aos Coríntios. Em quarto lugar, eu colocaria Gálatas. Em quinto lugar, eu colocaria Romanos. Em sexto lugar, eu colocaria Filemon, que é um bilhete. Um bilhete, ó. Um bilhete, exatamente. Estas podem ser ditas incontrovertidamente cartas de Paulo. Eu dei Uma aqui dúvida 6. alguma? Não. Eu aqui enumerei 6, não foi? Com o Filemon, sim. Mas falta uma ainda. A carta aos Filipenses. Também esta é incontrovertidamente paulina. Então, 7 cartas, incontrovertidamente paulinas. Agora, 2 são duvidosas. Quais são? A primeira duvidosa é Colossenses. É uma carta, 60% dos exegetas, ou até mais, aceitam que seja da autoria de Paulo. Mas há 30%, ou um pouco mais, que não aceita. Por causa da teologia desenvolvida e, sobretudo, por causa da eclesiologia. Lá se fala da grande igreja e não é costume de Paulo falar de uma grande igreja. Paulo sempre fala de igrejas particulares. Há também uma outra carta controvertida, que é a segunda aos Tessalonicenses. Também aqui, uns 50% aceitam que seja da autoria de Paulo, e eu não vejo inconveniente algum em que ela seja de Paulo, mas existem outros que põem em dúvida. Agora, aquelas que certamente não são, e lhe foram atribuídas 20 ou 30 anos depois da morte, uma espécie de escrito póstumo, ou alguém que quis presentear Paulo póstumamente, depois da sua morte, tornando-o pai daquele texto. Pelo menos eu penso numa delas, eu posso interromper? A carta aos Hebreus? Esta certamente não é de Paulo e nem pertence mais ao corpus paulino. Seria a primeira e a segunda a Timóteo. Surpresa para mim, né? A primeira e a segunda, as pastorais. A primeira e a segunda é Timóteo e a carta a Tito. Estas 3 certamente não são paulinas. Isto é, elas nasceram, elas vieram à luz 20 ou 25 anos ou 30 após a morte de Paulo. Porém, os autores destas cartas quiseram prestar-lhe, como disse, uma homenagem póstuma, fazendo com que ele se tornasse póstumamente o autor destas cartas. Ou então, escondendo-se por detrás de um nome de projeção, como o nome de Paulo, para que o texto tivesse a sua autoridade. Certo? Agora, quando se diz que Paulo é escritor, ou escreveu pelo menos 7 cartas, pelo menos 7, de próprio punho, é preciso tomar cuidado. Hoje, quando se compra um livro, a primeira coisa que se vê, ou que se procura ver, é quem é o autor. Tá certo? Tá certo. Quem é o autor, quem é ele, o que ele fez, e, de preferência, a sua fotografia também. No passado não era assim. No passado se podia chamar autor quem escrevesse de próprio punho. Agora, a escrita no passado era bem mais difícil do que a escrita no presente, não é? Porque no passado se escrevia, sobretudo, em papiro e com tinta, com caneta, com penas de animais, de gansos, não é? Que serviam de canaletas, de canetas. Era uma questão demorada, cada letra devia ser escrita com todo cuidado.
Paulo pode ter feito isto algumas vezes? Sim, pode. Só que levava tempo. É bem mais tempo do que hoje. Hoje se digita com toda tranquilidade. E se for o caso de apagar, se apaga com toda facilidade também. No passado não era assim. Segundo lugar, pode ser ainda autor, com relação ao passado, com relação à mentalidade antiga, aquele que ditava e possuía um secretário ou amanuense que ia escrevendo o que ele ditasse. Em terceiro lugar, era considerado autor aquele que desse as ideias para que outros colocassem as ideias no texto, ou transformassem ideias em texto. Paulo poderia ter dado 3, 4 ideias e alguém ter colocado aquelas ideias num texto. Neste caso, depois Paulo deveria ler o texto e, naturalmente, fazer sua, ver que aquelas ideias, agora transformadas em texto, fossem ideias realmente suas, isto é, ideias autênticas, não falsas ideias. E havia também quem escrevesse em nome de outra pessoa. Portanto, a epistolografia do passado, chamemos-la assim, seguia uma ordem diferente dos escritos modernos e contemporâneos. Quando nós dizemos que Paulo é o autor, pelo menos, de 7 cartas, nós devemos deixar espaço a isto. No caso da carta aos Romanos, nós sabemos claramente que ele se serviu de um secretário, Sesto, que se despede com ele na carta. Nós vamos fazer o intervalo e já voltamos. No intervalo, o senhor me interrogou sobre alguma coisa? Porque eu lembrava que, pelo menos numa das cartas, eu vi uma citação, não sei precisar qual agora, onde Paulo ele diz, eu escrevo do próprio punho, é minha letra, não? Sim. Então, o que ele quis dizer com isso? Porque talvez naquela carta, realmente, ele quisesse insistir na sua paternidade. Mas isso não acontece, por exemplo, nas que não são dele. Então há um indício aí de que as outras poderiam não ter sido, não? Escrita de próprio punho, já que ele diz que essa é de próprio punho. Pelo menos, o que ele diz que de próprio punho é a sua saudação final. É verdade. O epílogo, quer dizer, a despedida. É possível que um outro tenha, que ele a tenha ditado a um outro, é possível, não posso provar isto. É possível que ele a tenha ditado a outro, mas no final tenha ele tomado a pena e redigido o epílogo. Perfeito. De próprio punho, eu, Paulo. Assim que escrevo em todas as cartas. Não é? Agora, estas cartas, uma vez escritas, seguiam para os seus endereços. Certo? Quem levava estas cartas? Evidentemente não os nossos correios modernos e contemporâneos. Paulo devia ter mensageiros e devia ter, naquela época já, uma rede completa de colaboradores que viajavam de um lado para o outro e que transmitiam estas coisas. A carta ia. Nós não sabemos se Paulo escrevia alguma, que se guardava, se conservava para si alguma cópia. Ou seja, se escreveu 2 vezes, por exemplo, a carta dos Romanos. Uma para ser enviada e outra para ficar consigo. Mas era muito trabalho, não? Será? É trabalhoso, mas era a única possibilidade de ele ter pessoalmente, ou conservar pessoalmente, o que ele tinha transmitido. Entendi. A carta chegava na comunidade, também não imaginemos que cada um fosse no seu box do correio e lesse pessoalmente a carta. Não, isso não existia. A carta era recebida por um responsável
da igreja, e esta carta era lida numa assembleia cultual ou litúrgica. Portanto, a maioria daqueles para quem ela era dirigida, para os quais era dirigida, a ouviam, não a liam. O texto era um só. E, portanto, ela deveria ser lida. Agora, nada impede que, com a autoridade de Paulo e devido à autoridade de Paulo, ela fosse recopiada. E cópias fossem mandadas para comunidades vizinhas ou comunidades próximas. E assim se ia formando, ainda na vida de Paulo, o seu epistolário. Certo? Certo. Mas para muitos, o telespectador se fixe, a única maneira de tomar conhecimento do que Paulo dizia era escutar a leitura do texto numa assembleia pública ou numa assembleia litúrgica. Fico imaginando aqui se alguns desses escritos também não poderiam ser de alguém que escutava as pregações de Paulo, os ensinos de Paulo, numa assembleia e se copiava alguma coisa. Será que havia possibilidade disso? Não podemos negar nada a priori, né? Mas não temos como afirmar também. Provavelmente as cartas eram recebidas com muito apreço, devido à autoridade de Paulo. E, sobretudo, à paternidade daquelas comunidades, porque muitas daquelas comunidades, com exceção de Roma, tinham sido fundadas por ele. Portanto, ele era o seu pai espiritual. Ele era aquele que criou a comunidade, que colocou as bases da comunidade. Como ele fala na carta aos Coríntios, outros regarão depois, mas a base foi feita ou foi posta por ele. Não é? Por isso mesmo, eu acredito que estas cartas tiveram, já em vida, muita importância, e depois da morte de Paulo, maior importância ainda. E assim, acredito que as igrejas particulares fossem trocando entre si cartas de Paulo. A igreja de Corinto podia trocar uma carta com a igreja de Roma ou com a igreja de Filipos. E assim ia se formando, quase que de maneira natural, o epistolário paulino. Uma coisa é certa, ele precede no tempo aos evangelhos escritos. Todas elas? Todas elas, porque todas elas são anteriores ao evangelho. Quando o primeiro evangelho foi escrito por Marcos, Paulo já tinha morrido. João Marcos é o mesmo que acompanhou Paulo? Não, infelizmente nós não podemos fazer esta afirmação. João Marcos, sobrinho de Barnabé, não podemos fazer esta afirmação, embora apareçam os nomes, porque, lamentavelmente, Marcos era um nome muito comum na antiguidade, e nós não temos certeza de que nos textos se referisse sempre à mesma pessoa. Ficam questões abertas de difícil solução. Não há solução para isto. Seriam só indícios, mas nada de confirmação. Nada em concreto pode ser confirmado. Ótimo. Bem, falei a respeito de Paulo, escritor. Claro que ele se serviu também, como eu disse, de mensageiros e de diversas pessoas para que tudo isto tomasse vulto e atingisse o objetivo. Agora, vamos mudar de assunto, isto aqui era quase que um parênteses, eu teria dito, e vamos falar das igrejas de Paulo. Quando se fala em igreja, a primeira coisa que se pergunta, por que a palavra igreja? Eclesia. Eclesia é uma palavra profana, que vem do grego profano, que significa assembleia. Qualquer assembleia pública. Qualquer assembleia pública de qualquer
natureza era uma eclesia. Agora, Paulo deve ter buscado e divulgado este nome, não através do conhecimento dele próprio nas associações profanas, mas através do conhecimento da tradução grega dos 70, onde a famosa Assembleia de Deus, Kaal Yahvé, é traduzida em grego por eclesia. Eclesia significa assembleia. Paulo deve ter buscado lá na tradução grega dos 70, feita 3 séculos antes de Cristo, o título para as suas comunidades. Um título paralelo, um título sinônimo, seria sinagogué, porque sinagogué, sinagoga, também significa assembleia. Sinagogué, e o verbo again, reunir. Porém, este nome, este título, já estava por demais identificado com os judeus. Era a sinagoga dos judeus. Perfeito. Para não confundir, se buscou para a comunidade cristã, para as comunidades cristãs, o título de eclesias, ou eclesiai, o plural grego. Perfeito. Mas buscando o vocábulo no texto da tradução grega da Bíblia hebraica, nos 70. Perfeito. Bem, como funcionavam estas eclesiai? O senhor acabou de me falar a respeito de suas funções na sua paróquia, na sua igreja, São José. Não é verdade? Pois bem, nós não temos nenhum dado arqueológico nos 3 primeiros séculos do cristianismo de um edifício destinado ao culto cristão. Não havia. Portanto, nós devemos concluir que não havia edifícios públicos para cristãos. Reuniu-se então nas casas? Isso? As sinagogas existiam, Existiam. mas lugares de culto para cristãos não existiam. Eles deveriam reunir-se em casas privadas. Agora, quantas pessoas cabem na sua casa, concretamente? Lá umas 10, 12, por aí. Assim era também no passado. Não mais do que umas 15, 20. E isto na melhor das hipóteses. Como a maioria dos cristãos, do ponto de vista sociológico, era de classe média baixa, bem baixa, nós devemos imaginar que os locais de reuniões fossem pequenos apartamentos. Havia nos bairros residenciais, ou chamados residenciais, casas com 1 ou 2 andares em cima. Quanto mais rico, mais embaixo se ficava. Não precisa subir escada. Quanto mais pobre, mais para cima se ia. Não havia elevador. Então, nós devemos imaginar pequenos apartamentos, pelo menos nas grandes metrópoles paulinas, onde o culto era feito com as pessoas que cabiam naqueles pequenos apartamentos, 10, 12 pessoas no máximo. Eu fico imaginando que não devia também ser tão livre assim, né, como é hoje. Pensou, vamos nos reunir. Vamos falar sobre isso aqui no próximo programa, porque o nosso hoje está encerrado. Mas Perfeito. A pergunta é perfeitamente cabível e será respondida lá. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Diácono, pela sua inauguração aqui, pela sua presença. Espero vê-lo sempre aqui, estavelmente, neste programa. Me despeço e até o próximo domingo, se Deus quiser.